Fala Cá, eu sou Giovana. E eu sou o Cristiano. Muito mais do que um programa ou um método, nós levamos para você conteúdo de nutrição e da neurociência para você emagrecer e permanecer magro. Nós vamos trazer trabalhos científicos que trazem o assunto de nutrição e da neurociência na sua jornada do emagrecimento e permanecer magro. Bora começar. Bora lá! E no assunto de hoje? Hoje a gente tem uma revisão sistemática em que avaliou se a fome e a saciedade têm um papel importante na perda de peso ou na manutenção de peso. Veja bem, se a fome é realmente aquele ímpeto para que eu me alimente, para que me leve a alimentar, então isso daí deve ser uma análise bacana para a gente saber se realmente ela tem ou não uma influência no ganho de peso ou na perda de peso. De que forma que a fome, o apetite interfere, né, na manutenção, na perda de peso e na manutenção do peso. Caracterizando aqui o trabalho, né, essa é uma revisão sistemática com uma meta-análise de ensaios clínicos. Tá? Então, esse é um nível de evidência bem alto com relação à parte de estudos científicos. Uma meta-análise significa que foi coletado na literatura científica vários artigos onde se cruzou dados, informações para se chegar num ponto em comum. Então, aqui, artigos relevantes foram considerados para fazer essa descrição desse assunto que nós vamos abordar hoje, que é o apetite e a fome. Exatamente, faz uma revisão da literatura, junta-se os trabalhos científicos e analisa os dados que eles contêm conjuntamente para ver se consegue essa informação ou não. O título é Se reduzir o apetite é benéfico para o controle de peso no contexto do sobrepeso e da obesidade. Né? Então, como eu disse, ele avaliou trabalhos científicos para o controle de peso, né? E ele cruzou, ou seja, ele testou a exposição a qualquer produto que aumente a saciedade e reduza a fome. Certo? Exato. Esse foi o escopo, esse foi o ponto que esse trabalho avaliou. É uma coprodução entre a Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e a Universidade de Leeds, na Inglaterra. Né? Eles avaliaram 517 ensaios clínicos e, ao final, foram selecionados 12 ensaios clínicos que realmente tinham os critérios clínicos necessários para a avaliação. A metodologia foi uma metodologia bem apurada. Utilizou-se a metodologia do Instituto Cochrane, que é um instituto que faz análises e revisões sistemáticas junto com meta-análise de dados desses ensaios clínicos, né? Através da ferramenta Prisma, que também é um alto nível de análise científica. Tá? Então, um ensaio clínico bem parrudo aqui que a gente tem em mãos. Tá? Foi considerado, então, para essa análise, estudos que tinham, no mínimo, 8 semanas. E aqui cabe uma parte nosso, né? Veja bem, com 8 semanas, realmente, eu já tenho uma análise bem boa do que aconteceu com as semanas. 8 semanas, praticamente, é bastante. 2 meses. Em 2 meses eu já sei se essa pessoa teve perda de peso, teve ganho de peso, teve manutenção do peso. E ela já sabe se a intervenção, né, se aquilo que foi feito com ela, teve algum impacto. Quer dizer, fome é uma coisa quase que imediata, que eu posso sentir a qualquer momento. Então, se aquela intervenção proposta em cada um dos naquele estudos, trabalho, né, ele já tem que saber, não, na hora do almoço eu senti fome, né? Perto da tarde ali eu também comecei a sentir fome. Quer dizer, fome é uma coisa muito interessante, porque ou eu tenho ou eu não tenho. A gente pode até também, né, fazer uma diferenciação entre os tipos de fome, mas de qualquer fome, é sim ou não. Quer dizer, ou eu tenho ou eu não tenho, certo? E a saciedade é a mesma coisa, né? Ou estou satisfeito, ou eu não estou, e eu ainda preciso comer mais. Então, essa percepção da fome, do apetite, ela pode ser autoavaliada, né? É uma autoavaliação. Então, vamos discorrer aqui sobre a metodologia do trabalho. Então, desses 517 artigos... 12 foram selecionados com no mínimo 8 semanas de duração. Exato. Certo? Vamos lá. A análise do peso das pessoas foi feito em laboratório, isso garante um grau de confiabilidade, não foi só reportado pela própria pessoa. Né? O apetite foi avaliado
como a quantidade de energia ingerida em uma refeição, que eles chamam de ad libitum, ou seja, liberada. A pessoa está livre para poder fazer a alimentação, certo? Após a exposição ao produto, comida ou medicamento. Isso, certo? Estava sendo testado em cada um desses artigos de referência ao qual essa revisão sistemática está se referindo. Exatamente. Ou uma segunda metodologia também foi aceita, tá? São as escalas de avaliações de apetite, fome ou saciedade, no caso, tá? Reportadas pelo próprio paciente mediante uma escala específica. No caso, eles colocaram escalas de 0 a 100, tá? Então, como funciona isso? Você que tem mais intimidade aí, como é que funciona essa escala? É como se fosse uma régua, onde você tem o mínimo, né, vamos supor um 0, e o 100 o máximo. Então, se a gente está falando de fome, por exemplo, quando a pessoa vai se reportar, né, que ela vai classificar, avaliar a fome dela, ela pode dar como se fosse uma pontuação para aquilo que ela está se referindo. E esse é um modelo, né, muito utilizado em pesquisa. E nesse caso aqui, eles se pautaram nessa informação, então de autorreferência desse apetite, dessa fome, né? E como uma margem, né, de classificação para isso. Então eles tinham esse parâmetro, né? Tanto antes da intervenção, e aqui a intervenção ela podia ser realizada pelo próprio alimento, podia ser realizada com suplementos, ou também com medicamentos. Eram 3 tipos que eles consideraram possíveis, para fazer essa análise. Exato. Então, assim, seria uma pergunta, eu te apresento uma régua, olha, 100 seria estou com fome extrema. Fome né? extrema. Aí vem, eu estou com fome, uma fome mais ou menos ali, ou eu comeria agora, alguma coisa nesse sentido. E no outro extremo seria, olha, sem fome nenhuma, não tem interesse nenhum em alimento neste momento. Exato. E saciedade é a mesma coisa, né? Quer dizer, estou realmente satisfeito? Ou, eu até poderia comer mais alguma coisa, ou tenho a intenção de comer breve algum alimento, então seria mais ou menos por aí. Exato. Né? A terceira possibilidade de análise, né, seria a dosagem dos marcadores biológicos da fome, tá? Então, no caso, grelina, o indicador de fome, ou pelo menos o hormônio que indica que você vai ter fome, orexígeno, né? Orexígeno, e os hormônios contra-reguladores, que seriam os anorexígenos a princípios, né? O GLP-1, o peptídeo YY, né? A colecistoquinina, certo? E a leptina, tá? Então esses marcadores aí também foram dosados, e obviamente a dosagem foi feita em laboratório com a análise. Em alguns desses estudos foi feita essa análise, não foram em todos. Então o critério de inclusão para fazer essa meta-análise, eles consideraram que pelo menos os 2 primeiros tinham que estar presentes. O marcador biológico poderia estar ou não presente esses estudos, mas é muito interessante o resultado do que foi avaliado. Exato. Como foi citado aqui, as intervenções foram 3, tá? Podia ser uma comida, podia ser um suplemento ou um medicamento. Os 3 foram avaliados nos trabalhos que foram coletados aqui. Um ponto importante aqui, medicamentos que faziam a perda energética, que proporcionavam perda energética, foram excluídos dessa avaliação. Isso é uma questão muito óbvia, né? Quer dizer, se aquele medicamento já tem, na própria fórmula, um potencial de perda energética, isso possivelmente ia atrapalhar na análise, porque possivelmente ele ia perder peso, independentemente da análise da fome. Eles estavam querendo ver a fome em Exatamente. Si. Então, qualquer coisa que atrapalhasse isso daí não seria um resultado fidedigno. Exatamente, porque a análise final é a perda de peso ou manutenção do peso. Mas se ele perdesse peso, mas continuasse com fome, porque ele estava usando um medicamento X aí que faz perder peso e não interfere na fome, isso ia atrapalhar a análise. E uma segunda coisa também, o exercício físico. Também ele foi excluído. Porque também a pessoa pode fazer exercício físico independente de ter ou não fome. Né? E ele também pode influenciar na perda de peso. Então, exercício físico também está fora dessa análise. Né? O apetite foi caracterizado
né, como a energia ingerida, né, livremente, o ad libitum que eles colocam aqui, né, e as avaliações autorreportadas ou por ambos, tá? Ou seja, eu posso avaliar apenas pela energia e o ganho de peso, energia ingerida, ou pelo questionário de autoavaliação. Muito bem, vamos aos resultados aqui na minha colinha. Eles dividiram entre os efeitos agudos e os efeitos sustentados no tempo. Por quê? Inclusive, essa é uma análise importante, né? Porque eu posso ter uma intervenção que tem um efeito muito bom naquele momento, mas que possivelmente não se sustenta quando eu exponho várias vezes a pessoa a utilizar ele. Por exemplo, um Exato. medicamento que num primeiro momento pode funcionar, pode ser que ele pare de funcionar, né? Quer dizer, eu tomo uma dose, tem um efeito de perda de apetite, e aí na segunda dose, na terceira dose, pode ser que ele perca o efeito. Então eles separaram entre a fase aguda, né, e a fase sustentada, né? Os resultados, eles trazem uma proposta muito positiva, né? Todos os trabalhos, né, os 4 trabalhos que viram essa fase aguda, né, eles mostraram que as intervenções tiveram sim uma perda de peso, consequentemente ao reporte da perda de apetite ou diminuição da fome ou aumento da saciedade com relação à intervenção. E aí não importava qual era a intervenção. Não importava a intervenção. Qualquer uma dessas 3 que foram consideradas no estudo, mas de qualquer forma houve a redução, né, do peso, isso de forma pontual, porque aqui é a fase, né, aguda do processo. E sim, é exatamente isso. Então, assim, de forma aguda, né, todos os trabalhos mostraram resultado, ou seja, as pessoas tiveram diminuição da quantidade de energia e diminuição do peso com as intervenções da fase aguda. Quer dizer, uma intervenção resultou, todos os trabalhos mostraram isso. Tá? Então poderia ser suplemento, medicamento ou próprio alimentação. Né? Então, assim, a perda de apetite, ela bate com a perda de peso. E por conta dessa ingestão energética diminuída. A diminuição da fome, o aumento da saciedade, bate com o resultado de perda de peso final quando você tem um sucesso na fase aguda. Quer dizer, isso é um ponto muito positivo. Quer dizer, se eu tenho uma intervenção que na fase aguda, né, ela causa uma perda de peso ou uma inibição, né, aumento da saciedade ou uma inibição da minha fome, ela resultará em uma quantidade de energia ingerida na próxima refeição menor e isso vai resultar em uma perda de peso futura. A gente pode dizer que é aquilo que funciona. Então, quer dizer, qualquer uma dessas 3 possibilidades funcionam de forma aguda sobre o evento de se sentir mais saciado e com menos fome. Desse ponto de vista dessas intervenções. Sim, e o interessante aqui é que foi utilizado uma refeição específica. No caso, ele foi testado a introdução de proteína no café da manhã. Ele foi utilizado a inulina como suplemento. Que é uma fibra. Então, né? Supostamente aumenta a saciedade. E uma medicação, né, que foi utilizado, foi a semaglutida, né, que também teve um aspecto muito, muito positivo nessa perda de peso. Ou seja, a perda de peso, independente do que você utilize, e é claro que eu não estou dizendo que qualquer coisa que você faça vai funcionar, mas pelo menos independente de como é que você atacou, né, essa fome e essa saciedade, ela respondeu. E ela respondeu não só na parte de refeição subsequente, na diminuição da energia ingerida na refeição subsequente, na próxima refeição, como também lá no final, na perda de peso. Na contagem total, né, da energia ingerida durante o dia e a longo prazo, que é essa parte sustentada que nós vamos falar agora. Sim, muito bem. O que você acha disso daí? Então, qualquer coisa vale para poder diminuir a fome? Qualquer uma dessas intervenções foram positivas para poder modular a fome e a saciedade. Qualquer um desses 3.
logicamente que a gente tem que considerar, né, o nível de efeito, isso é também individual, né, em cada pessoa, e a proposta de se fazer uma terapêutica, né, também ser individual, porque tem gente que não quer tomar medicamento, mas aceita tomar um suplemento, tem gente que quer fazer só alimentação, não quer nem ser suplementado. Então, o que a gente vê aqui com o resultado desses artigos, dessa coletânea, né, é que você, independente do critério que está sendo utilizado para fazer a intervenção, ele é positivo, principalmente quando a gente está avaliando essa fase aguda, ou seja, funciona, tem efeito. Se você comer um determinado tipo de comida específico, que é o que a gente estava falando de uma refeição mais rica em proteína, e aí a gente está trabalhando com os tipos de fome, porque a gente sabe que os sistemas que abarcam a fome, e ele é diferente para proteína, para carboidrato e para gordura. Então, o que acontece, os eventos que acontecem no nosso organismo, quando a gente se alimenta com os diferentes tipos de nutrientes, né, dos macronutrientes, ele vai acarretar um mecanismo dentro do nosso organismo que tem liberações de hormônios diferentes e que isso vai influenciar as respostas com relação à saciedade e fome. Então, sim, qualquer uma dessas intervenções, como a gente viu aqui, são factíveis de dar certo. Levando para o ponto da neurociência, né, eu vejo um aspecto bem importante nessa fase aguda, que é o seguinte: classificando como fome biológica, aquela que eu tenho uma falta de energia, uma fome que eu tenho uma vontade, né, uma fome social. Né? Veja que independente do que aconteceu com essa pessoa, isso levou a um resultado positivo. Então, o fator fome, ele foi atacado, ele foi abrangido, né, de uma forma global. Né? Então, isso daí me leva a crer que o aspecto fome, mesmo que seja um aspecto social, um aspecto comportamental, um aspecto psicológico ou biológico apenas, ele pode ser manipulado, ele pode ser manuseado e dessa forma a gente obter um resultado na perda de peso, com as intervenções. E aqui na discussão desse artigo fica bem claro que a relação da ingestão energética ao final, né, de cada um desses artigos que foram avaliados, pode estar diretamente relacionada com esse tipo de fome. Então, essa fome fisiológica, a gente consegue, sim, modular com esses agentes aqui moduladores. Mas talvez exista a fome, que a gente chama de fome hedônica, né? Que ela está muito mais relacionada com outras características. Muito mais relacionada com vontade, né? Com vontade, com desejo, com prazer, com emoções, com sentimentos, que muitas vezes não vai acompanhar essa ingestão energética diminuída que foi mensurada aqui nesses artigos. Então, eles colocam isso de uma forma absolutamente possível, né? Que sim, a gente consegue fazer essa intervenção da fome, que tem resultado, mas ela também não garante que você vá ingerir menos energia se você tiver, vamos falar, sucumbindo à fome hedônica. Isso é absolutamente compreensível e tratado mas ele deixa aqui bem claro, né? Como todos os trabalhos foram positivos para isso, né? Quer dizer, você tem uma chance, uma possibilidade muito alta de ter uma intervenção global. E positiva. Global, ou seja, eu não só inibi a fome biológica, como também possivelmente eu melhorei o padrão comportamental dessa pessoa e possivelmente eu modifiquei um padrão comportamental de, vamos colocar aqui, uma compulsão. Um hábito compulsivo por doce, por chocolate, por qualquer outra coisa. Apenas fazendo a intervenção, quer dizer, fazendo uma intervenção aqui, eu modulo o seu cérebro a não ter aqueles gatilhos e loopings que vão te levar a comer de uma forma que não te leve à perda de peso, muito pelo contrário, te leve à manutenção ou ganho de peso, que seria a alimentação viciosa.
né? Exato. Então esse é um resultado bem robusto, bem né? robusto, Bem né? robusto. Uma coisa, abre um leque de possibilidades aqui. E é claro que ele não coloca nada específico, porque a variação, né, entre os trabalhos científicos não te permite fazer essa extrapolação. Será que a fome hedônica, será que aquela vontade ela vai ser atacada de uma forma importante aqui? Bom, isso eu não tenho como saber analisando esse dado. Mas existe uma grande possibilidade de uma modulação específica utilizando essas intervenções. E na fase aguda, e qual que é a outra fase? Esqueci agora. A sustentada. A fase sustentada, a gente consegue enxergar isso de uma forma mais ampla, Vamos né? começar então. A gente começa agora. Bora lá, vamos lá. Então, na fase sustentada, né? Foram poucos trabalhos da fase sustentada, né? E o principal trabalho foi com o medicamento, mas tinha também o trabalho com a alimentação, tá? E aí o medicamento foi responsável pela redução da energia consumida na próxima refeição livre, e isso levou a uma perda de peso sustentada. Qual é a pergunta aqui? Ele não diz a resposta quando a intervenção é interrompida. Isso daqui foi alvo já de discussão, quer dizer, quando você interrompe a intervenção, o que acontece? Mas isso vai ser mais no futuro. Os estudos científicos, eles têm, né, esses leques, né, falta, né, a resposta, é por isso que tem uma continuidade na ciência para que a gente vá elucidando as questões aí. Mas aí, como na fase aguda, a fase sustentada também viu que a redução do apetite, redução da fome, aumento da saciedade também foi responsável pelo fator diminuição da ingesta de energia na próxima refeição livre. E com isso reduz peso. Com isso a redução do peso daquela pessoa. Né? E a maioria dos trabalhos, né, acha também que a redução do apetite após a exposição repetida, ou seja, não havia um mecanismo de esgotamento da intervenção. Se a intervenção foi medicamento, se a intervenção foi, por exemplo, a alimentação, né? Se você se alimentasse de uma forma parecida repetidas vezes, não havia um mecanismo de esgotamento. Funcionou nos primeiros dias, depois parou de funcionar. Não, isso não aconteceu. A intervenção ela foi até o final do trabalho. Certo? Lembrando aqui, no mínimo de 8 semanas. Não, às vezes até mais. No mínimo, né? O mínimo foi de 8 semanas. Mas tem trabalho de 12 semanas, tem trabalho de 16... Até 6 meses, né? Semanas, exatamente. Então, assim, e aí, você repetindo a intervenção, se ela foi repetida, ela todas as vezes teve o impacto. Isso também é uma coisa que eu acho fantástica. Quer dizer, uma intervenção que você tem uma repetição criando um hábito, e aí você tem o aspecto da neurociência em cima aí, quer dizer, você cria um hábito positivo, você vai ter um resultado muito, muito melhor. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas que na verdade ele é negligenciado, ele é ignorado algumas vezes, né? Com relação a esse tipo de abordagem. Às vezes até a gente esquece disso. A gente é aquela coisa assim, tem que insistir. Insiste, faz, vamos fazer. Não adianta querer o resultado, né, imediato. A gente tem respostas agudas, como a gente viu aqui no trabalho, mas aquela coisa sustentada, em que você vai emagrecer e permanecer magro, insiste, porque dá certo, e os estudos estão mostrando isso. Sim, né? O mais legal disso daqui, dos dois trabalhos avaliados, né, é que o trabalho que teve a maior perda ponderal de forma sustentada foi o que avaliou comida. E foi o que avaliou a introdução de proteína no café da manhã. Era um trabalho que mostrava uma dieta com baixo carboidrato, ele não fala exatamente o teor, mas se não me engano era algo entre 40% e 50% de carboidrato, que a gente nem pode considerar uma low carb clássica ou uma classificação para os mais puritanos, né, de dieta, mas 40% já é uma redução boa, já é uma redução importante. E o simples fato de você colocar proteína no café da manhã, na forma natural, tá? Não foi um suplemento, foi uma proteína na forma natural, então poderia ser uma carne, sei lá, um frango, um ovo, eles citam algumas coisas alguma coisa assim. Tá? O simples fato de você modificar e colocar uma proteína no café da manhã
você já teve um impacto positivo na perda de peso daquele paciente. E foi a maior perda de peso, foi a maior perda ponderal, foi 3,6 quilos. Isso justamente porque existe aquele conceito de que o mecanismo do sistema de fome que engloba a proteína é um sistema diferente daquele que engloba o carboidrato e a gordura. Então, especialmente nesse estudo aqui, onde se privilegiava a oferta de proteína, né, na primeira refeição do dia, que era o café da manhã, a saciedade, né, que é essa percepção do seu apetite, e a redução da fome nas refeições subsequentes, elas estavam presentes. Então, à medida que as pessoas iam se modificando o seu café da manhã e colocando esses alimentos que estavam sendo sugeridos nesse estudo, essa percepção, tanto a autorreportagem, né, naquela escala que nós falamos, quanto a percepção, em algum deles tem os marcadores biológicos. Eles tinham o autorreporte na régua e os marcadores. E os marcadores. Então, assim, à medida que isso ia acontecendo, por exemplo, o hormônio, a grelina, que é o orexígeno, ela ia diminuindo. Então, você não tinha o hormônio da fome ali, né, da busca do alimento, que é a grelina, estava caindo também, só pela intervenção da alimentação. Ao passo que os anorexígenos, né, estavam aumentados. Então, a leptina, GLP-1, peptídeo YY. Então, todos esses ali estavam, de fato, mais proeminentes. Então, a gente tem um achatamento aí dos hormônios que estão relacionados ao controle da fome. Não foi exatamente o foco desse trabalho aqui, mas a gente pode citar de cabeça, né, que quando você tem uma alimentação mais focada na proteína, a gente já tem comprovação científica de que isso pode trazer um benefício para você, principalmente quando colocado ou muito bem colocado em alimentações específicas, que foi esse trabalho científico. Quer dizer, o simples fato de eu aumentar a quantidade de proteínas no café da manhã dessa pessoa, e ele não foi, veja bem, olha só que lindo esse trabalho, não foi aumentado a quantidade total de proteínas, ela não foi modificada, mais, e ela também não foi modificada na quantidade de energia ingerida. Isso é muito bacana, quer dizer, ele foi isocalórico e isoproteico. Né? A vontade para poder ele perceber apenas a ingestão. Colocou, olha, ao invés de você comer a quantidade de proteína no almoço e no jantar, vamos colocar da seguinte forma, né, ou ao longo do dia, traz para a primeira refeição. Traz para a primeira refeição. E vamos ver o que acontece. Tá? Então, esse simples fato já modificou o impacto metabólico que esse paciente tem. Isso vai ao encontro daquela hipótese, né, do aproveitamento da proteína, a hipótese do aproveitamento da proteína, que é o PLH, né? PLH? Isso. PLH. Em que a questão é dê para o seu organismo a quantidade de proteína que ele necessita e considere o restante energético que o seu corpo demanda sendo proveniente dos outros macronutrientes, o carboidrato e a gordura. Então essa é uma outra hipótese que também foi um estudo que foi utilizado aqui para a composição dessa meta-análise e que vai ao encontro daquilo que nós, né, preconizamos, aquilo que a gente acredita que é a mudança da alimentação para que você alcance melhores resultados com relação à perda de peso e manutenção do peso perdido. A prática clínica ela não deve ser levada em consideração com relação a resultados. Eu não posso extrapolar isso muito, mas a prática clínica mostra isso pra gente, né? Impressionante. Quando você realmente muda as porcentagens e os horários de alimentação, a cronoterapia, né? A cronoalimentação, você modifica a performance metabólica daquele paciente. Então, assim, se logo nas primeiras horas do dia, para uma pessoa que tem um hábito diurno, né, ela é crucial. Então, se você já sinalizou que você tem um aporte proteico já na primeira hora, possivelmente o organismo já fica, opa, tá tranquilo. Né? Já tá me dando aqui. Quer dizer, eu já peguei, eu vou até colocar aqui, nossa, metade da quantidade de proteínas que eu preciso, eu já peguei logo no café da manhã. Né? Então, isso já dá uma modificação na parte metabólica daquele paciente. E o engraçado é que isso deve levar também a uma modificação no padrão de fome.
né, e na vontade de comer, né, que é o Isso, que ele expressa no trabalho. Que é o que nós vemos aqui, que é essa forma sustentada, né, de você manter aquilo. Como é que é esse efeito sustentado ao longo, então, de uma intervenção? Seja ela, aqui no caso que a gente está falando da alimentação, ou seja uma suplementação ou um medicamento, né? Então, essa sustentação daquele evento que está, de fato, acontecendo. Sim. Muito bem. Vamos lá, dando sequência aqui nas conclusões, né? A conclusão do trabalho científico, não são nossos, do trabalho científico, né? Que eles, né, encontraram. Exatamente. Então, assim, eles colocam que a intervenção, né, leva a uma redução de perda de peso como mecanismo, né, de uma necessidade energética diminuída, levando a uma redução de apetite. E isso cria um looping positivo. Quanto menos apetite eu tenho, menos energia eu vou procurar, menos peso eu vou ganhar ou mais peso eu vou perder, que leva a uma perda de apetite, que me leva a procurar menos. Então, assim, quanto mais eu faço a intervenção, esse looping vai sendo criado, né, e vai sendo alimentado, né, eternamente. Até que você chegue num estado estável daquele organismo, daquele corpo, daquele sistema, né, em que já há uma adaptação. Sim. Sim. Como conclusão também, ele coloca que todos os 4 trabalhos que foram avaliados da fase aguda tiveram um efeito positivo, que foi o que a gente comentou, então isso é muito bom, e que na fase sustentada, né, dos 9 trabalhos avaliados, 7 foram concordantes, apenas 2 não foram, sendo que um não fez uma análise, tá, que mostrava essa tendência para a perda de peso, certo? Tudo que ocorre na fase aguda, a princípio, também ocorre na fase sustentada, ou seja, tem uma tendência, não são todos os 9 trabalhos, mas são 7 trabalhos, tem uma tendência para acontecer na fase sustentada, ou seja, não há um mecanismo de esgotamento daquela intervenção. Então, a intervenção, quando repetida, ou quando criado o hábito, ela vai ter um aspecto muito positivo, né, para esse paciente, né? E tem uma análise muito bacana também, que é o seguinte: dos 5 trabalhos que dosaram os marcadores biológicos da fome e da saciedade, tá? 3 mostraram o que a gente chama de validação do esquema da aferição, da autoaferição da fome e da saciedade naquela régua tabulada, tá? Ou seja, quando realmente a pessoa dizia que estava sem fome, o hormônio grelina estava baixo, e os contrarreguladores anorexígenos, né, o peptídeo YY, o GLP-1, leptina, estavam aumentados. E o contrário também acontecia. Quando ele dizia que estava com fome, a grelina estava alta, e isso daí valida, não só valida, né, essa autoavaliação naquela régua, dizendo que ela é um mecanismo realmente muito interessante, a fome é verdadeira, e ela se traduz no mecanismo hormonal, né? Como também mostra pra gente, olha, tem uma concomitância de fatores aí entre ganho de peso, perda de peso e o que você está sentindo. Justamente. O seu sentimento é muito importante. E olha só, percepção, né? Não interessa exatamente o que ele estava sentindo, porque a fome, como a gente disse, ela pode ser subjetiva. Mas mesmo sendo subjetiva, possivelmente ela dispara mecanismos neurológicos que ativam hormônios. Então, assim, é mente sobre o corpo, certo? Mente sobre o corpo me diz, se eu tenho um sentimento ou uma biologia que aumenta o meu hormônio da fome, eu realmente vou ter fome. Se eu tenho um sentimento ou biologicamente eu não estou necessitando de energia, possivelmente os meus hormônios contrarreguladores estarão altos e o hormônio da fome estará baixo. Isso aqui, para mim, assim, é fundamental. Fundamental, porque ele realmente junta todo o deck do baralho num jogo só. Né? Quer dizer, ele coloca para você bem claro, né? Não só validei a sua escala, como eu te disse, olha, tem tudo a ver com o que você está sentindo. E não interessa se é biologicamente verdadeiro ou não, basta você estar sentindo. Se você está sentindo aquilo Agora, é verdadeiro. Junta tudo isso, né? Todas essas informações, e olha que experiência positiva que essa pessoa pode ter usando todas essas ferramentas.
não é? Então, é importante no processo de emagrecimento a gente trazer tudo que a gente pode de ferramenta para que tenha mais sucesso. Sim, não é? concordo. Então, a gente está plenamente. mostrando aqui, e vamos a mais uma das conclusões aí fundamentais. Né? Corta o que não tem. Onde está? Acabou. Acabou. Tá bom. Acabou. Tá, você quer uma conclusão fundamental? Não interessa a estratégia que você vai adquirir. Você mesmo pode comentar. Agora, vamos estender mais um pouquinho, falar sobre o que isso pode traduzir para a gente com relação à fome proteica. Porque é o seguinte, uma coisa... A gente entrou muito na fome proteica, amor. Não entra nada. Uma coisa é assim, olha, se você... Olha só que importante esse trabalho. Se eu digo para você que você pode ter uma fome biológica, fome de energia e uma fome mental viciosa, e na mental e na biológica você pode ter um certo controle mental, você precisa exercer esse controle. Se você não está exercendo esse controle, entendeu? Você vai mais ou menos por esse ponto aí. Você não acha legal? Eu não acompanhei muito bem, mas você pode fechar então. Aí fecha. Neurociência, amor. Você vai falar do controle das emoções, do controle do vício. Controle das emoções, masterizando a fome, masterizando a quantidade de energia ingerida e biologicamente da mesma fome, da mesma forma. Mesmo que você tenha uma necessidade biológica, não necessariamente você vai fazer um abuso alimentar nas próximas horas. Fecha pra mim. Vamos lá. Fecha, se então eu vai, tiver olha vontade pra de falar mim. alguma coisa. Então, e um ponto importante é a gente colocar que na parte mental, ou na parte de neurociência, né, ele não faz diferença entre fome. Tanto faz a fome biológica como a fome de vontade, de vício, certo? Então a masterização, ou seja, você controlar esses aspectos psicológicos que você tem, se torna uma característica muito importante nesse processo. Porque ao final o que acontece? A pessoa pode ter a fome fisiológica, mas os eventos do ambiente ou o que ela vai de fato fazer, as atitudes dela diante da prática alimentar, elas podem estar relacionadas a outros fatores que não somente a fome fisiológica. A fome fisiológica, ok, está inibida aqui, legal, a gente inibiu essa fome, seja por qualquer um dessas intervenções, mas aquele apetite, aquele desejo, aquela vontade, aquela busca de preenchimento de algo, né, de necessita um sentimento, de uma atenção para o desenvolvimento e masterização daquele processo. Exato, porque muitas vezes vai sabotar a fome fisiológica. E daí a fome hedônica se sobrepõe à fome fisiológica e o resultado de controle da ingesta energética ou diminuição, seja, né, o motivo que tiver em questão, vai estar suscetível a fracasso. Com certeza. Né? Muito bem. Muito bom, muito bom. Esse é o La Capra Consciência. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana.